Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor a todos os juniores, a todos aqueles que estão assistindo a este vídeo. Nós vamos então iniciar a nossa aula número 10 da lição da Revista dos Juniores, mas antes de nós iniciarmos a aula, nós vamos estar fazendo a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos e vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas e por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, nos reunindo, mesmo que à distância, cada um nos seus lares, mas tirando um tempo, Senhor, para ouvir a Tua palavra e ver aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Pedimos que Teu Espírito Santo venha falar fortemente aos nossos corações em mais esta aula. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, crianças, vamos estar dando início à nossa aula, nossa lição 10. Vamos abrir aqui o material. Então, a nossa aula número 10, lição número 10 da Revista dos Juniores, tem por título, né? Felizes os que são perseguidos. Nosso texto, né, memorizando, para nós memorizarmos nesta aula, está em Mateus, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é deles. Vamos repetir todos juntos? Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é deles. E esse texto está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 10. A nossa história de hoje, crianças, está em Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 19. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias, procurem essa passagem, leiam ela com atenção. Se vocês quiserem, vocês dão uma pausa neste vídeo, leiam a história e depois vocês continuem o vídeo para vocês poderem acompanhar e entender melhor aquilo que Deus quer falar conosco, ok? Atos capítulo 12, versículo 1 ao 19. E o que essa lição ela nos traz? Nós estamos vendo aqui, nesse capítulo de Atos, a história da igreja após a morte e a ressurreição de Cristo. Então, o Cristo ele foi morto porque as pessoas da época, muitas delas não criam que ele era o Messias, não criam que ele era o Salvador. Então, após Cristo ter ressuscitado e ter subido aos céus, as pessoas, a igreja, aqueles que acreditavam em Jesus, eles permaneceram firmes, né? Buscando cada vez mais estar no centro da vontade de Deus, buscando obedecer aqueles mandamentos e as instruções que Jesus havia dado. Porém, aquelas pessoas que não acreditavam, os demais judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias, o rei da época e todas as pessoas que não acreditavam, eles começaram a perseguir aqueles que criam em Jesus. E nesse período, nesse contexto que nós estamos lendo, que é Atos, Pedro é uma destas pessoas que foi presa. Pedro ele foi perseguido porque ele estava pregando o evangelho e Herodes, que era o rei da época, estava prendendo e mandando matar muitos cristãos. E ele via que aquilo deixava muitas pessoas felizes. Quem eram as pessoas que ficavam felizes com essas maldades? Aqueles que não acreditavam que Jesus era o Messias, aqueles que não acreditavam que Jesus era o Salvador. Então, ele vendo que aquilo deixava essas pessoas alegres, porque ele queria ter o contentamento do povo, porque ele era o rei, o que ele fez? Ele mandou prender a Pedro. E prendendo Pedro na prisão, o que aconteceu com os outros que estavam fora, os outros irmãos, a igreja, aqueles que acreditavam em Jesus? Eles descobrindo que Pedro havia sido preso, o que eles fizeram? Eles ficaram reunidos em oração.
e eles oravam incessantemente para que Deus operasse o milagre, porque eles sabiam que era somente um milagre. Pedro ele estava preso. E eles prenderam Pedro de uma forma que colocaram 2 guardas ao redor dele, e tinham vários guardas na volta da prisão. Então, para que Pedro saísse dali seria praticamente impossível. Mas eles estavam crendo, eles estavam reunidos, crendo num milagre de Deus. E o que aconteceu? Pedro estava nesta prisão, então, quando de repente um anjo do Senhor, um anjo enviado pelo próprio Deus, apareceu naquela prisão. Imagina a surpresa de Pedro, achando que de repente pudesse estar tendo estou tendo uma visão, o que está acontecendo? E o anjo chamou ele e disse: venha, venha por aqui. E Pedro ele foi liberto daquelas correntes que ele estava preso, e ele passou por entre os guardas, e os guardas não viram Pedro passar. Ele passou por entre os guardas e saiu daquela prisão. E quando ele chegou na casa onde estavam os irmãos reunidos, quando ele se deu por conta de que ele havia conseguido sair daquela prisão. Imagina a alegria de Pedro, né? E quando ele entendeu, foi um milagre, Deus operou um milagre, porque para eu sair daquela prisão é somente um milagre. E quando ele chegou na casa, que os irmãos estavam todos ali reunidos, ele bateu na porta e mesmo ouvindo a voz de Pedro, eles não estavam acreditando. E olha uma lição, eles estavam orando, pedindo um milagre, pedindo para que Deus operasse um milagre e para que Pedro fosse liberto. E eles pedindo o milagre, e o milagre aconteceu. Pedro bate na porta e eles não estavam acreditando que era o próprio Pedro que estava ali. Até que ele insiste em bater, abrem a porta e ele entra. Imagina a alegria daqueles irmãos que estavam ali clamando a Deus, pedindo, por um milagre, para que Deus operasse esse milagre. E foi o que aconteceu. Nós vemos aqui na imagem, Pedro do lado de fora batendo, e os irmãos ali, quando olham, eles ficam todos surpresos. E Deus, ele faz estas maravilhas, irmãos, crianças e todos os que estão nos ouvindo. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós nos unimos, e a igreja, nós temos visto isso, Nós temos visto muitos pedidos de oração, e nós temos colocado estes propósitos de oração diante de Deus, e crendo que Deus vai fazer milagres, e Ele já tem feito muitos milagres, nós temos ouvido os testemunhos. Então, essa lição, ela nos traz isso, esse despertamento em muitos, muitos pontos. Um dos pontos que nós temos que entender é, como o título diz, felizes aqueles que são perseguidos, mas não perseguidos porque estão fazendo algo errado, mas felizes porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Assim como Pedro e aqueles outros irmãos estavam pregando o evangelho, anunciando o reino da salvação, a salvação através de Jesus. Aqueles que não acreditavam neles estavam perseguindo eles, inventando mentiras a respeito deles, inventando calúnias, inventando histórias que não eram verdades. E neste caso aqui, assim como muitos outros, houve prisão, houve inclusive mortes, muitas pessoas morreram por amor a Jesus. E mesmo eles tendo a oportunidade ali de terem a sua vida, e eles, quando eram presos, diziam, se vocês negarem, se você negar Jesus, você vai ser solto. Se você disser não, realmente é mentira, Jesus é uma farsa, ele não é o Salvador, eu não creio nele, você vai ter a sua liberdade. Mas mesmo sabendo que eles iriam morrer, eles não negaram a Cristo. Eles não disseram que Cristo era uma farsa, porque eles sabiam que Cristo era a verdade, Cristo é a verdade. E isso não foi apenas nos tempos bíblicos, isso nós temos que entender. Desde o período da igreja, após a morte e ressurreição de Jesus, como aqui no caso de Pedro e tantos outros irmãos que
deram a sua vida por crer no Evangelho. Até hoje nós vemos irmãos que são missionários, que deixam a sua terra, a sua casa, a sua vida, vão para outros países pregar o Evangelho. E esses irmãos, eles são perseguidos porque as pessoas não creem, e muitos deles acabam perdendo as suas vidas ainda hoje. Crianças, países onde não se pode falar em Jesus, onde não se pode pregar a palavra de Deus, não se pode ter uma Bíblia. E nós aqui, nós temos essa oportunidade de lermos as nossas Bíblias, de falarmos de Jesus e, acima de tudo, ajudarmos estes irmãos que estão lá fora. Nós ajudarmos como? Como estes aqui que estavam ali intercedendo por Pedro. Nós não estamos lá pregando o Evangelho, mas a nossa oração chega até eles. Se nós dobrarmos os nossos joelhos e nós pedirmos a Deus por milagre na vida destas pessoas. E outro ponto, crianças, não é só lá fora não, viu? Não é só fora do Brasil. Aqui no Brasil, aqui em estados no Brasil, em cidades, tem lugares que não se pode pregar o Evangelho. Eu conheço missionários que foram enviados para outras cidades no interior lá do Rio Grande do Sul e eles enfrentaram dificuldades enormes para pregar o Evangelho. Inventaram, inclusive, mentiras a respeito daqueles pastores que estavam naquela cidade pregando o Evangelho. Mentiras que podiam levar eles também para a prisão. Mas eles ficaram em oração, assim como a igreja ficou em oração por eles. E eles tiveram a vitória. E que nós venhamos, crianças, nos colocarmos diante de Deus como intercessores destes missionários, destas pessoas que estão pregando o Evangelho. E que se nós, em algum momento na nossa escola, na nossa família, em qualquer lugar, nos entristecerem ou fizerem algo porque nós estamos pregando o Evangelho, que nós venhamos permanecer firmes, firmados em Cristo Jesus, e não venhamos deixar Jesus por nada, que nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhuma atitude venha nos entristecer a ponto de nos fazer perder as nossas forças e deixarmos de fazer aquilo para o qual nós somos chamados. Nós fomos chamados para a salvação, e no momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus e que nós temos a salvação, nosso nome escrito no livro da vida, nós ganhamos uma missão. E essa missão é fazer o quê? Levar esta salvação que nós também recebemos como um presente de Deus a todas as outras pessoas. É nosso dever falar do amor de Jesus. É nosso dever servir a Cristo, independente da situação que nós venhamos passar, mas que nós venhamos permanecer firmados, assim como estes irmãos, assim como Pedro e tantos outros que passaram por perseguições e hoje, 2020, pessoas ainda passam por perseguições porque não podem pregar o Evangelho de Cristo, mas elas não desistem e elas continuam firmadas na rocha que é Cristo. Então eu deixo esta palavra para vocês, esta lição, para que nós venhamos permanecer firmes e não venhamos nos esquecer daquilo que Jesus tem preparado para nós. A cidade linda, maravilhosa, Nova Jerusalém. Linda, maravilhosa, preparada para nós. O próprio Cristo está nos esperando. Mas enquanto nós estivermos aqui, que nós venhamos fazer a nossa parte de orar por aqueles que pregam, mas que nós também venhamos pregar e com alegria, com firmeza e com a certeza de que Jesus está voltando e que muito em breve nós nos encontraremos com Ele. E que até esse momento, enquanto esse momento não chegue, nós possamos levar o Evangelho ao maior número de pessoas, para que elas também venham ser salvas, para que elas também venham receber este presente que nós recebemos. Amém? Tenham uma semana abençoada, cada um de vocês e suas famílias, e compartilhem o amor de Jesus que vocês receberam. Não deixem só guardadinho aqui no coração de vocês, mas compartilhem com outras pessoas essa maravilha que é ter a nossa vida entregue nas mãos de Cristo. Amém? Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.